Antes de começar esse encontro, o que a gente vai fazer? Orar. Com quem? É ele mesmo. É esse mesmo. Vamos começar orando? Amém? Escolhe uma pessoa aí, pode ser a do seu lado, pode ser outra. Escolhe alguém aí, ore com ela. Pedindo para que o Espírito Santo venha sobre ela mais uma vez, se manifeste sobre ela, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo mansidão, manifestando amor, o cuidado. Se coloque diante dele, nas mãos dele, para que você seja esse agente que vai trazer paz, que vai manifestar o amor, que vai ser as mãos dele, os braços dele, a boca dele. Então ore com essa pessoa. Depois que você orar abençoando ela, junte os dois aí, os três, e comece a agradecer pelo amor manifestado na cruz, pela tua salvação, por todo o cuidado do Pai sobre nós, pela presença do Espírito Santo. Aí você vai começar a agradecer e você vai encher este lugar com louvor e com adoração. Louvor e adoração não é só música. Louvor e adoração é reconhecer quem Ele é e que tudo que nós temos e tudo que nós somos veio dEle e é para ser devolvido a Ele. Então comece a agradecer pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo seu trabalho. Mesmo que não esteja 100%, agradeça. Mesmo que não esteja do jeito que você quer, agradeça. Mesmo que nos seus olhos precise fazer alguma coisa, mas agradeça. Porque tudo é dele, tudo veio dele, tudo é para ele. Eu sei que não mereço o teu amor. Eu sei que não mereço o teu perdão, mas eu sei que a tua graça me alcançou. A tua misericórdia me transformou. E mesmo sem entender o teu amor, entrego o meu ser, tudo que sou. Eu viverei o meu destino pra te servir, pois sei que o Senhor nunca desistiu de mim. Ninguém me amou como o Senhor me ama. Ninguém se entregou naquela cruz por mim. Eu sei que não mereço o teu amor. Eu sei que não mereço o teu perdão, mas eu sei que a tua graça me alcançou. A tua misericórdia me transformou. E mesmo sem entender o seu amor, te entrego o meu ser, tudo que sou. Eu viverei o meu destino pra te servir, pois sei que o Senhor nunca desistiu de mim. Pois ninguém me amou como o Senhor me ama. Ninguém se entregou
Pois ninguém me amou, cante. Pois ninguém me amou como o Senhor me ama. Ninguém se entregou naquela cruz por mim, e o teu amor me o teu amor me teu amor, e o teu amor me atraiu, me conquistou, me restaurou. O teu amor me atraiu e me conquistou, me restaurou. Tão doce, tão grande, tão forte é o teu amor. Tão doce, tão forte é o teu amor. Tão doce, tão grande, tão forte é o teu amor. Eu queria que você entendesse para que você está recebendo este amor. O amor de Deus, ele é grande. Sabe por quê? Ele precisa alcançar todos nós. Talvez uma pitada de amor na minha vida seja o suficiente, mas na sua vida precisa ser um barril transbordante. O amor de Deus, ele é forte, porque ele precisa me alcançar e alcançar você também. Talvez com uma mão Deus consiga me pegar no colo, mas talvez Deus precise usar as duas mãos para pegar você no colo. O amor de Deus, ele tem a dimensão que vai te alcançar, assim como tem a dimensão para me alcançar também. Mas eu quero dizer para você, para que a gente vai receber este amor? Só para guardar esse amor para nós? Como nós somos mesquinhos, como eu sou egoísta. Se eu guardar este amor, que tem o formato exato do que eu preciso, para mim, eu vou estar sendo egoísta. Tem alguém que está aí do seu lado, que precisa desse amor. E agora nós não vamos pensar em alguém que está fora, porque eu sei que muitos precisam deste amor que estão bem longe de nós. Mas agora a gente vai ser prático, porque nós vamos pensar naquele que está perto de você. Se for preciso você sair do seu lugar, você saia. Se não for preciso, você não saia. Mas você precisa dividir este amor que você está recebendo com alguém. Mas você só pode dividir aquilo que você tem.
Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero te pedir nesta manhã que este amor que nós temos recebido de maneiras tão diferentes, mas tão intensas, venha sobre as nossas vidas, mas que nós não sejamos mesquinhos e nem egoístas para reter este amor, mas que a gente divida aqui em primeiro lugar. Divida, Deus, este amor com aqueles que estão aqui hoje, para que a gente seja, Senhor Deus, exemplo de amor e que a gente distribua amor, o teu amor, para aqueles que precisam. Faz assim nesta manhã. Marca as nossas vidas com o teu amor, que é grande, que é forte, que é imenso, que é suave. Que as nossas vidas possam ser preenchidas assim com este amor. Eu acho que você pode dividir este amor com alguém que está perto de você. Tão doce, tão grande, tão forte é o teu amor. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo de Deus, te pedimos que continue a ministrar no nosso meio, através da sua palavra, lá no outside, com as nossas crianças, Pai. Espírito Santo de Deus, continue a falar, continue a trazer alinhamento, continue trazendo cura, continue trazendo, Senhor, visão, propósito. É o que queremos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor é doce. Pai, nós oramos agora e repreendemos todo o intento do inferno, Pai, que se levante contra este tempo, contra as nossas famílias, contra as nossas casas, Pai, no nome de Jesus, para trazer perturbação, ansiedade, preocupação. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Vamos que vamos? Que aula que é hoje? É a número? E nós estamos estudando sobre? Então vamos. Aula 4, Reino e Finanças. Quem está pronto? Só o Luciano? Ah, amém. Quem está pronto para ir para a quarta? Ah, bom, então vamos. Mas vamos que vamos. Então a gente segue quarta aula, amém? Constituição e leis. Essa aula é um pouco complexa. Então vamos prestar atenção todo mundo. Se tiver alguma dúvida, como é aula, não é ministração nem culto, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, tá bom? Amém, irmãos? Então amém, vamos que vamos. Constituição, vamos lá. A Constituição é um conjunto de regras, preceitos, regulamento, estatutos e regimentos. E leis é o quê? É criada para proteger a Constituição e garantir a sua eficácia. Ponto. O que a gente tem falado desde a primeira aula? Que nós, como cristãos e cidadãos de um reino, temos que seguir a lei da onde? Da terra? Do céu. Certo? Quem não lembra de aula nenhuma aqui que eu estou falando, tá todo mundo na minha cara achando que nunca ouviu falar. Todo mundo sabe o que a gente está falando, né? Pelo amor de Deus, né? Já está na quarta já. Certo? Então nós, como cidadãos do reino, embaixadores de Cristo aqui na terra, nós temos uma Constituição e nós temos um conjunto de leis. Certo? E quem quem criou essa Constituição e quem passou essa lei para os homens? Foi Deus. Então nós, como bons embaixadores, temos que seguir qual lei? A que foi instituída desde sempre, certo? Então, lembrando, a Constituição é um conjunto de regras, preceitos, regulamentos, estatuto e regimento, e as leis foram criadas para proteger essa Constituição e garantir que ela se cumpra. Ninguém tem dúvida nisso, certo? Próximo. Todo o reino possui uma Constituição. E a Constituição é feita por quê? É o desejo e as aspirações do rei para com os seus súditos. Então, quando Deus criou o mundo,
certo? Aí antes, a Bíblia é nossa Constituição, só para quem não saiba. Quando Deus criou o mundo, vamos repetir tudo de novo, voltando lá do início. Quando Deus criou todo o mundo, a terra, o dia, a noite, não sei o que lá, chegou Gênesis 1, 27, o que ele fez? Criou o homem. Êxodo 26, ele criou o homem. 27, ele dá as leis, a ordem do que era para o homem fazer. Isso era o que era não, é o que foi estabelecido. Vamos ler lá. 1, 27. Então no 26 ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais, todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que movem no chão. O que era para ele fazer? Dominar, certo? 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem é a semelhança de Deus, o criou macho e fêmea. Então, no 28, Deus os abençoou e, em algumas versões está disse, mas na versão original é ordenou, ou seja, é algo específico. Então não é só disse, vai lá e faz. Não, era uma ordem. Então se era uma ordem, era para ser cumprida. Certo? Não era opcional. Se ele só chegasse e falasse, ficaria na opção de Adão fazer ou não fazer. Mas como é ordem, é para ser seguida. Certo? Então, Deus o abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai, dominai os peixes do mar, sobre a terra, todo mundo conhece esse texto. Beleza? Então, essa foi a ordem dada a Deus ao homem. E a partir daí, a gente divide a nossa vida, ou a nossa vida, não vida ser humana, a nossa decorrência assim, da vida humana, em duas coisas. Primeira, a lei natural. A lei natural é aquela que já estava dentro do homem. Foi no dia da criação, Gênesis 1, 27 e 28. Essa é a primeira, a lei natural. Ou seja, isso, quando Deus falou isso, soprou sobre o homem e deu essa ordem, então ele fazia de forma natural as coisas. A ordem, a decência, vamos dizer assim, estava dentro do homem, certo? E depois, mais para frente, ele dá outra ordem, que é sobre a árvore que fica no centro do jardim, que é o conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E eu já falei uma vez sobre essa passagem, que o conhecimento do bem e do mal, essa palavra conhecimento é o mesmo que fala quando o homem conheceu a sua mulher. Que é justamente, não tem nenhuma criança aqui não, né? Então, é quando o homem conhece a mulher, que conhece, certo? Então, a árvore do conhecimento... Alguém tem alguma dúvida? Não é conhecer prazer, tudo bem, tudo jóia? É conhecer quando você deixa os filhos com a sogra e vai passear com a sua esposa e aí você conhece ela. Então, esse conhecimento... depois pode beijar a noiva, antes não pode. Deixar bem claro isso aí. Então, quando fala lá... coabitar também, é outra ideia. Então, quando fala... no dia que... a árvore do conhecimento do bem e do mal, a raiz da palavra é a mesma. Então, no dia que você comer desse fruto, você vai ter uma relação íntima com o bem e com o mal. Todo mundo sabe aqui que quando você conhece a sua esposa, você conhece o seu marido, você se torna um com ela, ou um com ele. Então, quando Adão e Eva conheceram o bem e o mal fez o quê? Ficou dentro dele. Então, toda a lei natural que Deus havia dado a ele, que era uma forma espontânea sobre Adão e Eva, foi quebrada. Então, a partir deste momento, não tinha as leis naturais, tinha a lei própria do homem. Não a lei escrita ainda, mas ele julgava o que era certo e o que era errado. Certo? Estão caminhando? E nós vamos falar hoje sobre leis e Constituição. Porque a gente está falando sobre reino e finanças. A gente não está falando simplesmente de dinheiro. Nós estamos conhecendo o nosso rei, conhecendo a forma do reinado, e nós, como participantes desse reino, o que nós devemos fazer dentro dele. Certo? Alguma dúvida? Não. Falo muito rápido? Não, né? Tá tranquilo. Então vamos lá.
Hã? Perguntas nenhuma, né? Então vamos seguindo. Certo? Então, vamos lá. Exemplo, vou dar um exemplo aqui de lei natural, só para vocês terem uma ideia. Caim e Abel. Quem conhece a história de Caim e Abel? Quando eu era pequeno, eu tinha uma biblinha que eu deixava guardada no criado mudo, e todo dia antes de eu dormir, eu pegava e lia Gênesis 3. O que tem lá em Gênesis 3? Gênesis 3 não, desculpa, Gênesis 4. Gênesis 3 também, mas é outra ideia. Gênesis 4 que eu quero falar. Todo dia. Você amava seus irmãos? Por que eu lia todo dia? Porque eu não sabia o que era homicídio. Então eu achava legal, o primeiro homicídio. Aí eu, mano, eu vou ler. E aí, no outro dia de dormir, eu vou lá e pegava a Bíblia e tava lá, o primeiro homicídio. E ficava lendo, eu não sabia nem que era homicídio. Mas enfim, eu achava legal a palavra homicídio, então eu ficava lendo. Tipo Miqueias. Não tinha fundamento nenhum, mas vamos. A história de Caim e Abel, todo mundo conhece, certo? Então vamos lá, vamos ler versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do seu solo em oferenda ao Senhor. No 4 é escrito o quê? Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Ponto. Essa é a versão, deve ser a mesma que a minha, certo? Aí eu separei aqui 4 versões diferentes, para vocês terem uma ideia que todas falam a mesma coisa, certo? Primeira versão: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Outra versão: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos, que é o que eu li agora. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Outra versão: quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. Outra versão: o tempo passou, Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, e era carne de primeira qualidade. Entendeu a diferença de um e do outro? Um separou uma oferta e o outro separou a oferta, a primícia. Em todas as versões, você pode pegar qualquer versão que você quiser. Todas vão dar essa diferença, que um tirou da terra uma oferta e o outro pegou a primícia. E aí o que aconteceu? No decorrer do texto, diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeitou. Então a gente entende que a aceitação e a rejeição foi ligada diretamente à oferta. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Tá? Aí eu te pergunto, quem falou para Abel que ele que tinha que separar o melhor e as primícias do rebanho dele? É verdade. Primeiro, quem falou que tinha que trazer oferta? Não tem escrito. Então qualquer coisa que a gente pensar aqui vai ser suposição, mas não está escrito que eles teriam que apresentar uma oferta. Não tem nada escrito isso. Como não tem nada escrito, o que teria que ser? A primícia. Então aí você já vê o que tem no coração de um e o que tem no coração do outro. Isso é lei natural. Entendeu? É coisa que faz sem ninguém mandar. Porque ele entendeu que tinha que apresentar o melhor. Então ele não ofertou porque ele tinha uma obrigação. Ou voltando lá da outra vez que eu falei, trazendo para o nosso dia de hoje. Tem pessoas que ofertam e dizimam de coração, porque entende o princípio de honra e de agradecimento a Deus por tudo que ele tem dado. Outros ofertam
e dizimam. Só que dizimam por medo do devorador vir comer as finanças e ofertam porque estão visando 30, 60 e 90. É a diferença do princípio do Abel e o princípio do Caim. Nós estamos 200 milhões de anos na frente. Na verdade, não sei quantos anos são, mas enfim. Mas o coração do homem continua o mesmo. A lei, na verdade não é a lei, o espírito da lei, a essência da lei ainda está dentro de nós. Só que uns colocam em prática, outros não colocam. É a diferença de Caim e de Abel. Certo? Então vamos lá. Só para vocês entenderem. Volta lá no slide. Aí beleza. A lei escrita foi dada ao homem porque a lei natural não estava sendo cumprida. Então a lei de fato foi dada em Êxodo 20. Então de Gênesis, que a gente está lendo Gênesis 4, até Êxodo 20 não tinha lei nenhuma. Ficava simplesmente, vamos dizer assim, na consciência da pessoa de fazer ou não fazer. Agora a gente vai dar uma passagem rapidinho pelos principais para você entender. Depois de Caim e Abel, logo na sequência, nós estamos em Gênesis 4. Logo na sequência, Gênesis 6, já entra a história de Noé. Certo? Passou Noé, em seguida já vem o início da Babilônia. E aí que começa a arrastar geral. Porque aí depois da Babilônia veio mais para frente, aí mais para frente um pouquinho, aparece a história de Abraão. Depois de Abraão vem Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó, José, e de José no Egito. Aí. E José no Egito, quem que aparece? Moisés. Então, olha o tanto de tempo que andou, que passou, desde a lei natural, que era que está dentro do homem, até a lei escrita. Então, em Êxodo 20, é estabelecida a lei escrita. Vamos ler lá rapidinho? É um texto que a maioria conhece, mas vamos dar uma lida só para a gente entender. Deus está dando essa ordem para essas leis para quem? Primeiro, para Moisés. E Moisés teria que passar para o povo. E Deus falou essas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Certo? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou até mesmo nas águas e debaixo das águas. Não se prostrará diante destes deuses, não servirá, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas também ajo com amor até a 1000ª geração. Não pronunciarás o nome do Senhor em vão. Eu vou dar uma resumida, tá? Lembra do dia do Shabá, do sábado. Trabalharás 6 dias, mas neles realizará todo o seu serviço. Contudo, no 7º, guardará o Shabá. E vamos indo. O 12. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que venhas ter vida longa sobre a terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, o teu povo. E vai indo. Por que que essa lei escrita teve que ser escrita? Por que que essa lei teve que ser escrita? Porque imagina, vamos voltar lá rapidinho para vocês entenderem. Lá em Noé, Deus destruiu a terra por quê? Porque a maldade do mundo já estava daquele jeito, não tinha mais conserto. Então ele decidiu destruir tudo e começar do zero. Quando Quando Noé saiu da arca com os seus filhos e a sua esposa e as suas noras, acontece um episódio entre Cã e o seu pai Noé. E aí ele levanta, depois e amaldiçoa toda uma geração, e amaldiçoa a terra, e amaldiçoa tudo. Aí começou tudo de novo. Aí vem a Babilônia. Tudo errado também de novo, aí foi indo. Chega em Moisés, no Egito. E aí o que ele faz? Ele mata um egípcio e foge. Quando ele volta para resgatar o povo sai do Egito e fica
no deserto, quantos anos? 40 anos. Imagina você com um monte de escravos que nunca teve, vamos dizer assim, coisa própria, tipo assim, opinião própria, só cumpria ordens. Imagina esse povo solto, pode fazer o que quiser. Não ia ter controle, certo? Então a lei foi instituída para colocar ordem. Então se hoje nós temos leis, é para colocar ordem. Qual que é a nossa Constituição? A nossa Bíblia. E existe leis para que aquilo que está escrito na Bíblia se cumpra. Certo? Para isso que serve as leis. Então a partir daí existem as leis e existem as consequências dessa lei. Certo? Não dúvidas? A lei escrita é o resultado da desobediência humana. Quando Moisés desceu com as tábuas, o que o povo lá embaixo estava fazendo? Fazendo um bezerro. Qual que era o exemplo que eles tinham? Egito. Então, como eles não tinham crivo do que era certo, o que era errado, o que era adoração, o que não era adoração, quem é esse Deus que nos tirou do Egito, então, vamos fazer uma imagem. Então, quando Moisés desceu, eles já estavam adorando a imagem, já estavam bêbados, já estava na mó mistureba, homem e mulher, homem com homem, todo mundo. E aí a lei veio para colocar ordem. Certo? Próximo. A chave de hoje é: sou responsável por recuperar o espírito da lei, que é simplesmente praticar os princípios. E aí a gente volta em Gênesis 4:3, que é a vida de quem? Que a gente acabou de ler? Caim e Abel. Então a nossa responsabilidade não é simplesmente cumprir a lei escrita. Porque se a gente simplesmente cumprir a lei escrita, a gente vai voltar naquela, eu só faço por obrigação e não porque eu quero. Porque se eu quisesse mesmo, eu não dava nada, não ofertava, eu não ajudava ninguém, eu não ia amar o próximo, não ia fazer nada. Minha vida é minha vida. Porque isso precisou ser colocado porque a natureza humana estava corrompida. Mas a nossa responsabilidade é resgatar a lei espiritual. É o espírito da lei, ou seja, o cerne dela, o cerne, entendeu? Da lei. Eu ia falar uma palavra, eu esqueci a palavra. A essência. Aquilo que está dentro de nós. Porque eu creio que há algo dentro de nós. Porque nós somos a reprodução de que o que aconteceu lá no Éden. Certo? Então, se o Espírito de Deus foi soprado sobre Adão, hoje nós carregamos isso. Então, o que estava sobre ele, a pureza que tinha sobre Abel, tem em nós. Mas a maldade de Caim também. Então, como a gente não consegue praticar a pureza que existia no coração de Abel, foi instituída a lei escrita para frear a maldade que tinha sobre Caim. Estão entendendo? Eu ia falar um negócio... vou falar. Não sei se entra na aula de alguém, ou se o Adilson já falou na aula passada. Mas, enfim, muita gente fala sobre dízimos e ofertas, porque o dízimo foi destituído ou extinguido. Mas se a gente for ler a história de Abraão, Abraão veio antes ou depois de Moisés? Ele veio antes ou depois da lei? Antes da lei. E dentro da história de Abraão, o que ele faz em relação a Melquisedeque? Ele dizima de tudo que ele tinha, ele pegou uma parte e entregou aos pés de Melquisedeque. Ou seja, essa questão de dízimo já vem muito antes. O dízimo é da lei, então não preciso mais cumprir a lei. Não, nem lei existia ainda. Por que Abraão fez isso? Porque a lei natural estava dentro dele. Porque ele sabia de que maneira que ele precisava honrar a Melquisedeque. Certo? É só um parênteses para vocês entenderem. Beleza? Antes de passar para a próxima. Só para você ter uma ideia. Abel fez o quê? Só lembrando? Deu a primícia. Abre Levíticos 23. Essa é aula meio complexa, mas amém. Tá dando para entender, né?
É porque se a gente não entender sobre princípios e sobre leis e sobre a lei natural e a lei espiritual, a gente vai continuar tratando as nossas finanças ou por medo ou por rebeldia e não vai resgatar nunca o espírito da lei. Levíticos 23 veio. Levíticos é antes ou depois de Êxodo? Depois. Certo? É aula de código bíblico dominical. Gênesis, Êxodo, Levítico. Então Levítico veio antes ou depois de Êxodo 20? Veio depois. Certo? Vamos imaginar assim, que a lei, as leis de Êxodo 20, os 10 mandamentos, é como se fosse a lei principal. E aí depois, quando o povo chegou na Terra Prometida, eles começaram a dividir as funções, não sei o que, cada um ia fazer uma coisa. O Senhor voltou novamente a Moisés e começou a colocar detalhe por detalhe daquilo que ele precisava que fosse a partir daquela época. Então, a partir de agora, vocês vão cumprir tal mês, vocês vão fazer tal coisa, tal mês vocês vão fazer isso, tal mês vocês vão fazer isso. Então, quando você fizer a oferta, você vai fazer assim, 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 assim. E aí ele começou a dar tudo descritinho o que era para fazer. Tá? Então, se você quiser saber como o povo se comportava na terra, você lê Levíticos, que está tudo lá. Eu não vou ficar lendo Levítico, vai demorar demais. Mas está tudo lá, tudo que você possa saber. Até o que pode comer e o que não pode. Mas não vou entrar nesse detalhe. Então vamos lá. 23, 9. O Senhor disse a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel, quando tiverem entrado na terra que eu vos dou, e fizerdes nela a primeira colheita, trazei aos sacerdotes o primeiro feixe da primeira colheita. Ou seja, novamente, Deus está resgatando aquilo que tinha no coração de Abel e que foi perdido no decorrer do tempo. Na verdade, a gente olhando aqui, uma coisa que me vem agora. Às vezes a gente fala muito sobre essa questão da lei. Ah, mas isso aqui é lei, isso aqui é lei, isso aqui é lei. Mas Deus não deu nenhuma lei que fosse contradizente àquilo que já estava estabelecido por o próprio Deus no interior do homem. Se você for olhar Levítico, todas as leis, né, são muitas regras o livro de Levítico. Até o Robson perguntou, não é em Levítico que fala sobre tatuagem? É Levítico. Mas Levítico também fala sobre não cortar a barba, nem a lateral do cabelo. Então a gente tem que entender por que Deus estava refazendo alguns princípios. Porque não é a lei pela lei. E aí fala, né, quando ele fala aí sobre a questão de trazer o primeiro feixe, de entregar ao sacerdote. Foi como a Má falou, a gente não pode repudiar, falar isso aqui era lei. Não, na verdade ele estava reafirmando algo que já era parte do espírito do homem lá desde sempre. Ele colocou aquilo no coração do homem. E mesmo porque Jesus, sendo Jesus, ele veio e cumpriu a lei na sua totalidade. Certo? Quando Deus entregou o seu filho para morrer na cruz como um cordeiro, ele estava pegando qualquer filho dele? Ele escolheu qualquer um aleatoriamente? Ele escolheu quem? O primeiro. Porque em vários textos trata Jesus como o primogênito de toda a criação. Então, quando Deus precisou fazer um sacrifício de um cordeiro para tirar o pecado do mundo, ele escolheu o primeiro. Então, até Deus cumpriu, vamos dizer assim, a própria lei das primícias. Então, não é lei. É a que está aqui dentro. Entendeu? Estão entendendo? Amém ou não? Então vamos lá. Então Levíticos, ele relembra o homem que quando ele for fazer uma oferta, e aí essa festa ficou instituída. Até hoje eles celebram isso aí, as festas das primícias. Certo? Porque é um ritual, não um ritual,
Eu esqueci os nomes, mas é estatuto perpétuo, um negócio assim. Então vai, próximo. O homem perde o domínio, expansão e governo. Jesus é enviado para que o reino, ou seja, o governo, pudesse ser trazido de volta, já que somente um sucessor legalmente estabelecido poderia expandir o reino do Pai. Foi o que eu acabei de falar. Então, depois de ter instituída a lei escrita, o Pai manda Jesus para começar a estabelecer o reino. E Jesus sempre disse isso. Eu vim para estabelecer um reino. O reino vai do meu Pai. Sempre falava sobre um reino. E ele deixou essa responsabilidade para quem? Depois que Jesus foi embora. Para quem? Quem é embaixador do rei? Só 4 pessoas e o resto faz o que da vida? Só vem na igreja. Aí, então Jesus veio para estabelecer o reino do seu Pai. E quando ele subiu, ele deixou algumas coisas para o homem fazer. E uma das coisas que deixou para o homem fazer é continuar estabelecendo o reino de Deus. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Todo mundo sabe disso. Certo? E aí, o que acontece? A partir daí, nasce uma coisa, ou uma organização, ou um ajuntamento de pessoas, ou um grupo de pessoas chamado igreja. É aí que começa, e é aí onde eu e você entramos na história. Certo? Vai para a próxima, por favor, gente. Deixa eu ver se é. Isso. Igreja. Volta um pouquinho. Vamos ler. É o Mateus 16. Como tem muita gente ainda que não gosta muito do Velho Testamento, a gente vai ler umas do Novo, tá bom? Mateus 16. Porque incrível que pareça, ainda tem pessoas que não curtem muito o velho. Fala que o velho não serve. Mas não é a pessoa da casa não, viu? A pessoa da casa sabe, gosta da Bíblia toda. Não, é sério, eu já ouvi pessoa falando que podia rasgar o velho e usar só o novo. Não entendi nada, mas tá bom. Mateus 16, vamos lá. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Que o filho do homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que sou? E Simão, Pedro, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo que está no céu. Próxima. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Guarda esse nome aí. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Próxima. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Vai dar o quê? As chaves. Da onde? Do reino dos céus. E o que ligares na terra haverá sido? E o que desligares na terra haverá sido? Isso fala sobre autoridade. Isso fala sobre governo. Isso fala sobre domínio. Neste momento, a igreja recebe a mesma essência que Adão recebeu lá no princípio, que no decorrer de todo o tempo havia se perdido. Então aí começa igreja, que é onde eu e você fazemos parte. Vamos ler mais um? Lucas 8:10.
Tá desentendido. Essa chave, ela está na mão de quem? Da igreja. Quem é a igreja? Amém. Mas Sobre essa a chave igreja, só a funciona igreja. se você estiver inserido no ambiente do corpo. A chave não foi dada para uma pessoa. E a igreja não foi fundada sobre uma pessoa. Porque você é Pedro e sobre essa pedra, é sobre esse fundamento, é sobre essa revelação que você teve que eu vou fundar a minha igreja. Não é sobre a vida de Pedro. Tipo, Pedro, o fundador e a pedra principal da igreja. Esquece isso. Certo? É sobre essa revelação. Então, as chaves estão na mão da igreja, não na mão de uma pessoa. Está na mão de uma igreja. De uma igreja não, sobre a igreja de Cristo. Certo? E outro, ao que lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Ponto. É só aí que eu quero ler. Que o restante do texto é meio... Vou ficar explicando agora. Amém, irmãos? Porque é o que aconteceu. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus porque ele só falava em parábolas. Por que só fala em parábolas? Fala uns negócios meio... não sei o quê. E aí Jesus respondeu: porque a vocês... Não, e depois ele... Porque assim, a Bíblia fala que Jesus falava em parábolas para todo mundo. E aí quando ele se recolhia com os discípulos, ele explicava o que a parábola queria dizer. E aí eles ficaram nesse questionamento. Por quê? Aí Jesus perguntou: porque a vocês... Eu explico o reino de Deus, dos céus, e eu falo de propósito para que ninguém entenda. Mas enfim, os discípulos que começaram a igreja, foi dada essa capacidade ou esse privilégio de entender tudo o que se passava no reino de Deus. Certo? Por isso eu queria deixar aquele versículo. 8:10, só que só a primeira parte. Por quê? Porque além da autoridade que estava sobre eles de começar esta igreja, todo o mistério dos céus, do reino, de como estabelecer o reino, estava sendo passado para eles. E eles teriam a responsabilidade de repassar isso. Certo? Próximo. Então, nasce a igreja, equivalente ao Senado no Império Romano. Quem participava do Senado, ou a eclésia, ou eclesia, precisava ter um contato constante e íntimo com o imperador, para conhecer a sua vontade e os seus propósitos. Ou seja, não era aberto a todo mundo. Somente aqueles de extrema confiança que poderiam fazer parte do Senado. Somente aqueles que realmente davam sua vida por ele, sabiam de tudo. Aí entra aquela comparação Jesus e os seus discípulos. Somente os discípulos que conheciam realmente o coração de Jesus e conheciam os propósitos e conheciam o reino, que tinham esse privilégio de conhecer o reino, desse governo, foi dado essa autoridade para que eles começassem a igreja. Porque Jesus poderia ter colocado isso para a multidão. Vocês todos começarão algo e eu darei a chave para todos vocês. Ele poderia ter feito isso. Mas como ele é muito inteligente e muito sábio, ele separou os discípulos e passou para eles, e eles começaram algo. E aí o que acontece? Tudo que eles viveram lá, em relação a leis, a princípios, eles foram passando para aqueles que iam se achegando. Certo? Próximo. Aí chegou a igreja. Recebeu chaves espirituais. Certo? Que a gente já leu isso. A igreja recebeu autoridade para ligar e desligar. Certo? Amém, irmãos? Sim. A igreja recebeu chaves espirituais? Sim. A igreja recebeu autoridade para ligar e desligar? Sim. E a igreja recebeu um negócio chamado política governamental. O que significa política governamental? Vou ler para vocês aqui. Política governamental são várias formas de propor, executar, poder e estabelecer. Então a autoridade foi dada à igreja para executar, para exercer poder e para estabelecer sobre a terra. É isso que a igreja recebeu.
através da revelação que Pedro teve e através dessa palavra liberada sobre eles. Não foi homem que te revelou isso, mas foi o Pai que revelou. E sobre esta revelação, eu vou fundar, eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, tudo que vocês ligarem na terra, vai ser ligado lá. E tudo que vocês desligarem na terra, vai ser desligado lá. Então, isso é autoridade e isso é poder. E essa mesma autoridade e este mesmo poder está sobre a igreja. E nós fazemos parte dessa igreja. Então, essa mesma autoridade e este poder está sobre nós. Sobre nós, certo? Essas chaves precisam ser usadas. Chave significa autoridade, governo. É que muita gente foi no Metanoia semana passada e não ouviu essa parte. E essa parte é extremamente importante, essa questão de chave. E você entender essa questão de chave, que é uma habilitação. O poder já está liberado, gente. O dunamis está liberado. O problema é que nós não temos acesso, nós não temos a autorização para usar esse poder. Por quê? A gente não acessa esse poder de qualquer jeito. A gente não acessa esse poder de qualquer jeito. O poder está liberado? Sim. A questão é como nós vamos acessar esse poder. Essa autorização para acessar esse poder. Então, existe poder, existe autoridade. Autoridade é uma... Eu dei um exemplo aqui. Alguns vão lembrar. Eu tenho na minha garagem uma BMW. Certo? Não tenho, mas... É um exemplo. Eu chegar com o BMW na casa dos valentes, os caras vão lá, esse pastor tá roubando, tá fazendo alguma coisa. Então, eu tenho uma BMW na garagem. Presta atenção. Vem de Corolla, o povo já fala, então... Vamos lá. Desculpa o desabafo aí. Desculpa o desabafo. Ninguém viu. Me abraça por isso. Ninguém viu o Carneiro lá em casa. Amém. Glória a Deus. Vamos pular essa parte. Desculpa qualquer coisa, João. Então, gente, você tem na sua casa uma BMW. Você tem a chave, mas você não tem o quê? O documento que o Detran te dá, a habilitação, a autorização para você ligar o carro. Então, essa chave que está sendo liberada, que foi liberada, é a autorização para a igreja. Amém? Desculpa o desabafo. Obrigado, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já que o Adilson tá falando, eu já vou falar também um negócio. Esse negócio de ministério individual, sabe assim, eu sou a igreja, eu sou o sozinho, eu tenho a chave, gente, isso aí é do demônio, do capeta, como que é que sua mãe fala? Do tinhoso, do sujo. Porque não existe manifestação de chaves, autorização de ligar e desligar fora do corpo. Não existe. A autoridade é manifesta através da igreja. Realmente, a igreja é constituída por pessoas, eu e você. Mas sozinho você não tem autorização nenhuma. Você pode pular, virar cambalhota, pode até acontecer algumas coisas, mas debaixo da influência de Satanás, não do Espírito de Deus. Amém. Então vamos lá. As chaves precisam ser usadas, certo? A chave significa autoridade, governo, controle e efetividade. Chaves não podem ser substituídas por sentimentos, emoções, desejos ou manipulações. Eu conheço várias manipulações, vários sentimentos, várias emoções, principalmente ligado a finanças. Porque se nós estamos falando sobre reino e finanças, nós precisamos ter nosso emocional muito bem controlado e trabalhar usando as chaves, não usando o sentimento. Eu não vou perguntar aqui quem que já passou por algumas emoções e alguns sentimentos em relação a
votos financeiros, porque eu acredito que 99% das pessoas vão levantar a mão. Então, porque foi pego algo espiritual, foi manipulado para atingir a alma da pessoa, para a pessoa contribuir de maneira desenfreada, sem garantia nenhuma de volta, porque a Bíblia não garante nada de volta em relação ao que alguns pregam. Me dá a sua casa, me dá o valor do aluguel desse mês, que Deus vai te dar uma casa própria, oferta seu carro que Ele vai te dar um caminhão, de tudo. E a Bíblia não fundamenta isso em lugar nenhum. Ou fora outras conversas aí que eu não vou entrar em detalhes. Então, como nós estamos falando de reino e finanças, não esqueçam dessa questão, certo? Nós não estamos falando aqui sobre serviço também, mas não ligado a ministério. Nós estamos falando o reino e a adoração, o reino e a família. Estamos falando de reino e finanças. Então, quando você pensar sobre autoridade, sobre poder, sobre ter e fazer, nós estamos falando de finanças. Então, não esqueça isso, certo? Então, as chaves não podem ser substituídas por sentimento, emoção, desejo ou manipulação. Então, eu não vou ofertar e dizimar, porque ou eu dizimo, ou essa semana meu filho vai ficar doente, eu vou gastar dinheiro com médico e remédio, porque o devorador foi liberado e agora ele está destruindo a minha vida, porque eu falhei um mês, eu estou há 11 meses dizimando. Em dezembro eu esqueci, acabou minha vida. Quebrou o carro, fiquei doente, gastei o dobro do meu salário com remédio. Aí você começa a associar as coisas com o devorador. Aí o que acontece? Você começa... E aí você começa a fazer o quê? Você não é mais um embaixador de um rei. Você não é mais um filho que tem um pai. Você serve a um Deus carrasco, vingativo e legalista. E o meu Deus não é assim. Eu não sei qual que é o seu relacionamento com Ele, mas o meu não é assim. Então eu não creio, no meu espírito, eu não creio que você falhou um dízimo, aí Deus falou assim, ó, infelizmente, amigão, liberem o Kraken. Aí faz assim, ó, destruindo tudo. Então, você acha que você tem que começar a rever o conceito que você tem sobre Deus e sobre paternidade. Certo? Mas esse é outro tema. Beleza? Então vamos. Sem sentimento, sem emoção e sem manipulação. Beleza? Próximo. Reino, cultura e legislação. Conjunto de padrões de comportamento, crença, conhecimento, costume que distingue um grupo. Nós estamos falando de quê? Da igreja. Não esqueça, não estou falando do Brasil, estou falando da igreja. Então a igreja tem um padrão de comportamento, de crença, de conhecimento, de costumes que distingue de outro grupo, certo? Capacidade do ser humano em aprender e a transmitir conhecimento a gerações futuras. E aí a gente começa a entender por que hoje a gente se comporta de determinadas maneiras que a Bíblia não ensina, ou às vezes a Bíblia até condena. Por quê? Porque nós, como pessoas, nós temos essa... de passar o nosso conhecimento adiante. Então, eu aprendi alguma coisa, sabendo estar certo ou errada, eu vou ensinar a outros. Então, o que eu aprendi hoje é o que meu pai me ensinou. E o que minha mãe me ensinou. Mas se a gente for ver por que eles me ensinaram assim, é porque os meus avós ensinaram eles assim. Isso é... Então, a partir de hoje, quando a gente começa a entender o espírito da lei, e aquilo que está dentro de nós, eu vou voltar lá do princípio, que é aquela pureza e aquele entendimento que Abel tinha, que ninguém ensinou, mas ele tinha. Então, quando a gente descobre algo, é o nosso dever passar para frente, para que todo o erro que foi espalhado aí em geração seja corrigido. E tudo aquilo que está um pouco fora do foco seja trazido de volta. Certo? Próximo. E aí entra agora no ser humano. Já está acabando. Agora está trazendo. A gente falou sobre a criação e veio vindo sobre povos, que chegou em Jesus, que chegou na igreja, que chegou em mim. Então agora a gente está falando do indivíduo, de você e de mim. Certo? Valores.
O que eu valorizo demonstra o que eu sou e demonstra o meu caráter, que é a base do meu comportamento. Então eu volto lá no começo. Se eu obedeço só porque eu vou ter uma consequência, ou por medo da consequência, isso mostra quem realmente eu sou. É igual criança pequenininha. Você fala 17 vezes que não pode. Na verdade era para falar tipo umas 2 vezes, mas você começa a esticar chegando umas 18. Que não pode. Não faz isso. Não vai que você vai apanhar. Se você ficar, vai ficar de castigo. Ó, você vai apanhar, hein? Ó, que eu vou contar até 3. Olha que eu vou contar, olha que eu vou... Chega uma hora que a cinta canta. E quando eu era pequeno, o negócio era frenético. Ainda bem que a Larissa não tá aqui, nem o Rafael. Mas o negócio era tipo 2 por dia. Mas amém. E eu aprendi um pouco. Deu certo. Hoje eu sou um homem bonzinho. Eu sou um homem bonzinho, sou amoroso, sou paciente. Mas vamos que vamos, né? Então, a gente sempre fala assim, eu sempre falo pra Laís e pro Rafael, vocês têm que obedecer, não porque vocês têm medo de apanhar. Porque às vezes eles estão, arrastando. Aí você fala, se você fizer isso mais uma vez, eu vou no meu quarto, eu vou pegar minha cinta e nós vamos trocar ideia. Aí eles, na hora. Eu falei, então eles estão obedecendo, não porque eles entenderam, mas porque eles estão com medo de apanhar. Então a gente trata Deus da mesma forma. Então eu vou obedecer, senão ele vai me castigar. Então a gente não faz as coisas por amor. A gente faz por medo da chicotada. Então, lembrando, nós estamos falando sobre o quê? Pelo amor de Deus, pessoal, nós estamos falando sobre reino e finanças. Então, dentro daquilo que Deus tem me dado para administrar, porque não é meu. Qual é o texto base dessa aula toda? O do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo. Então, nada é meu. Certo? O que tem nas minhas mãos é para eu administrar para o rei. Porque o rei deu na minha mão e eu estou apenas administrando. Então eu não posso tomar posse de um negócio que não é meu e fazer o que eu quero e eu acho. Então depois eu falo, não, então tá bom. Então já que ele vai liberar o devorador, então eu vou começar a contribuir, senão é melhor, né, eu contribuir. Mas no coração você tá com aquele... mas eu vou ofertar, mas eu vou dizimar, mas eu podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Irmão. O famoso ser sentado, mas por dentro tô em pé. É quando você briga com a criança, senta, aí a criança senta e fala assim, mas por dentro eu tô de pé. Você faz por rebeldia. Então esses são os meus valores. Prioridade é o que ocupa o meu coração e a minha mente. Qual outro texto que a gente leu? Jesus falando, não pode servir a 2 senhores. Ou há de amar um e odiar o outro, ou há de servir um e rejeitar a outro. Não tem como servir a Deus e a mamon, ou as riquezas. Então, o meu coração, a minha prioridade é aquilo que ocupa o meu coração e a minha mente. Certo? Comportamento são os padrões das minhas ações. E padrões como um nível de medida. É aquilo que me eleva ou me diminui ou me estagna. É o que me faz prosseguir ou me faz retroceder ou, pior, ficar parado. Qual que é pior? Retroceder ou ficar parado? Entendeu? Então nós somos regidos pelos nossos valores, pelas nossas prioridades, pelo nosso comportamento e pelos nossos padrões. Próxima. Falando assim, a gente foi ensinado dessa forma há muito tempo, né? De que a gente tem que fazer para ter algo próprio. E aí eu falei para ela, se a gente tivesse aprendido isso antes, muitas igrejas não seriam como é hoje. A riqueza que é hoje, entendeu? Mas também a gente estaria vivendo o melhor de Deus. Já que ele falou, vou falar.
é que nós crescemos no Evangelho. Eu, por exemplo, cresci no Evangelho. Então, nós fomos educados assim, a você obedecer, ou você obedece ou você é punido. Então, não existe a obediência por amor. Então, hoje é uma desconstrução, na verdade, que a gente tem que fazer, né? Porque se você não obedece, você já espera uma maldição sobre a tua vida. E eu vejo que muitas igrejas trabalham ainda assim. Diferente daqui na casa, que a gente tem desconstruído a manipulação. A gente tem desconstruído várias coisas que a gente tem vivido a vida inteira. Passamos mais de 30 anos vivendo dessa forma, né? Então, não é fácil. É quebra de tabu. Ou então dá os 10% e faz o que você bem quer que o resto. Não dá satisfação mais pra Deus de nada, né? Tipo, toque o seu, me deixa com o meu. Pronto. Paguei o dízimo. Cumpri minha obrigação. Mas tem algo que explode pra gente, que é extremamente óbvio. O gesto mais poderoso e que mais revela a identidade de Deus, quem Deus é o gesto de obediência de um filho ao pai, ao se entregar para ser sacrifício no nosso lugar. E a gente canta muitas vezes isso. Por amor, se entregou. Jesus veio em obediência ao pai. A ação de salvação não é do filho, é do pai. Foi o pai que estabeleceu para Jesus, para que ele viesse como filho e se sacrificasse no nosso lugar. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos. Então é isso. Os meus valores, os meus princípios e as minhas prioridades e as minhas ações definem quem eu sou. Amém? Próximo. Arrumou? Então, entenderam a aula? Amém? Alguém quer acrescentar algo que seja pertinente ao assunto? Né? Porque de repente, né? Só começa, uma vez eu estava andando. Certo. Eu até coloquei... na verdade, eu não esqueci de colocar uma observação que o Adilson até colocou ali. Não adianta a gente ter uma chave espiritual ou algo na nossa mão que a gente não saiba usar ou não possa usar. A coisa mais horrível que tem é você ter algo precioso na sua mão e você não pode fazer nada porque você não tem habilitação nenhuma, não tem preparo nenhum. A coisa vai ficar lá guardada, o tempo vai passar e você vai ficar com aquele negócio guardado no bolso e não vai fazer absolutamente nada. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, nós estamos na 4ª aula, domingo que vem, infelizmente, já é a última, que é a aula da Geisa, a 5ª aula. Eu espero que a gente pegue todos esses segredos espirituais, todas essas chaves espirituais e coloque em prática. Porque senão vai ser uma tristeza a gente aprender tanta coisa boa, tanta coisa fundamentada na palavra, e a gente pegar, guardar, ou olhar e jogar fora, tipo assim, isso não serve para mim. Amém? Então fique em pé, vamos fazer uma oração. Quem não consegue ver a TV, vem mais aqui para frente. Amém. Vamos lá. Pai, reconheço que Tu és Senhor, soberano absoluto sobre tudo e sobre todos. Reconheço que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, e que eu, como Seu filho, reine em minha vida e cumpra a Tua justiça. Reconheço que, por minha natureza, não posso governar. Reconheço que, por minha mente, tendo a ser independente, suficiente. E isso tem feito com que eu busque minhas necessidades, provocando ansiedade de toda sorte. Reconheço que em Jesus e através do seu Espírito posso ter e viver uma nova natureza e mente governadas por padrões espirituais e trocar os meus valores. Assim, Pai, por essa declaração, decido priorizar o Teu reino e a Tua justiça. Decido viver a Tua vontade,
teus propósitos e intentos, de forma a que sejam produzidas em mim os seus valores, cultura, código moral e estilo de vida, de forma que reflitam os seus desejos e a tua natureza como rei para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir a Jesus aí. Fique à vontade. Agradeço a igreja pela oportunidade. E saúdo a todos com a paz de Jesus. Quem sabe que aqui na igreja tem um grupo que acolhe as famílias dos dependentes químicos? Levanta a mão. Tá. A gente não pode ficar falando para vocês o que acontece no grupo. Não é que nem o Casados, né, que é uma festa, que vem, dá o testemunho. Você não pode fazer isso. Não é também como Paz para Toda a Vida, né, como o Kids. Não é. Por quê? A gente lida com temas muito delicados e a gente tem um compromisso de silêncio com as famílias. Tudo que é tratado no luminar fica no luminar. Tá? Que nem a metanoia. Só que não... que nem a metanoia, né? Não posso falar nada. Então, e às vezes as pessoas não... sei lá, não fica em evidência isso. Então, de novo, eu quero pedir para vocês, se você conhece... a pessoa que está no luminar não precisa estar na casa dos valentes. Qualquer um pode vir aqui. Se o familiar tem alguém na família, um filho, um marido, pai, que tem problema com dependência química, o familiar pode vir. Porque nós não tratamos aqui do dependente, nós tratamos do familiar. Vem aqui. Quem é a senhora? Eu sou mãe do Marcelinho. Qual o seu nome? Emília. Dona Emília, me conta o que a senhora me falou ontem. A senhora lembra que você falou do espelho? Só pode contar para mim? Pode? Eu contei que eu sempre fui pequenininha e na escola eles ficavam tirando com a minha cara, né? Então, desde pequena, eu tenho, assim, uma coisa de mim. Eu não me gostava desde pequena. E eu não queria nem olhar no espelho. Sempre, assim, me rejeitando, eu própria. Mas depois que eu comecei a frequentar o luminar, agora eu já estou me gostando. A Rui está preocupada. A Rui está preocupada. Queridos, se você tem alguém, que você conhece algum familiar que tem problema na família com dependência química, fala do luminar, convida para vir no luminar. Tá? Deus tem feito coisas tremendas com a gente, no nosso meio. Tá? Então, por favor, não esqueça do luminar. Amém? Tá? Obrigado, pastor. Ontem, que dia que foi, gente? Eu queria que a gente orasse pela nossa nação agora. Vamos ficar de pé? Acho que é uma oração pela nossa nação. A gente tem que orar de pé, levantar as mãos. Eu queria que você orasse pela nossa nação, pelo nosso estado. A nossa nação precisa de oração, gente? O índice de violência está cada dia maior? O índice de homossexualismo, de prostituição nas nossas escolas, sobre os nossos filhos, drogas, tem aumentado ou não tem aumentado? Precisamos ou não precisamos de oração? Muito. Então eu queria que vocês levantassem as suas mãos agora no final. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Bolsonaro. Sei que alguns não gostam, mas ele é o nosso presidente. A palavra do Senhor diz que, Romanos 13, nós temos que ser sujeitos às nossas autoridades instituídas pelo Senhor. Amém? Todas elas foram levantadas querendo você ou não. Então eu queria que você ficasse de pé, levante as suas mãos e comece a orar, comece aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que o seu desejo para com esse estado de São Paulo, para com o Brasil, para com o seu bairro. Ore ao Senhor. Senhor, nós oramos agora como casa. Pai, nós oramos agora, Senhor Jesus, sabemos que os propósitos do Senhor, Pai, o Senhor ama essa nação. Sabemos, Pai, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, por essa nação, pelo mundo, Pai. Pai, nós oramos agora.
Ontem foi dia 7 de setembro, foi algo especial nessa nação. Pai, nós queremos orar e dizer que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Pai, nós oramos e declaramos o senhorio do Senhor Jesus sobre esse bairro, sobre o bairro que nós estamos, o bairro do Carrão, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, Pai. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor. Nós oramos pelos homens constituídos pelo Senhor, presidentes, ministros, juízes, Pai, prefeitos, governadores, homens colocados por Deus. Pai, nós oramos agora que a mão do Senhor esteja com eles, dando sabedoria, aonde há corrupção, aonde há desvio de caráter, onde há desvio, Senhor, de moral. Pai, que o Senhor continue limpando, Senhor, e trazendo pessoas de governo, pessoas do Senhor para estar junto, para o crescimento desta nação, Pai. Nós oramos e abençoamos a vida do nosso presidente, dos senadores, dos governadores. Traga sobre eles sabedoria, Senhor. Sabedoria para governar, sabedoria para ouvir, sabedoria para falar. Coloca homens de Deus ao lado deles, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios do seu Espírito, Pai, para orientá-lo, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Abençoamos a cada família. Declaramos uma semana abençoada, Pai. Declaramos uma semana guardada e protegida pelos anjos do Senhor, na entrada, na saída das nossas casas. O que temos fazer, que possamos ser abençoados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.